Olá, pessoal! Hoje eu vou comentar como resolver um problema de programação linear a partir de dados que a gente tenha usando o Python. É uma proposta só para resolver um problema simples, embora existam vários e várias ferramentas que façam isso. Eu quero comentar um pouco como que a gente poderia fazer um problema desse tipo. Eu vou modelar um problema qualquer aqui. Imagine que a gente precise todo problema de programação linear nós temos uma função objetivo, ou de maximização, ou de minimização, e algumas restrições. E antes de partir para o Python, vale a pena a gente escrever essa equação de como que ela vai ficar. E eu vou modelar um problema qualquer, você provavelmente deve ter o seu problema aí para resolver. E eu tenho uma empresa aqui que eu quero que produz dois produtos nesse caso. Produto 1 e produto 2. E eu sei que a venda do produto 1 me dá um lucro de 10 mil unidades monetárias e do produto 2, 15 mil unidades monetárias. É, a, geralmente, as questões de pesquisa operacional envolvem recursos que são limitados. Então, para você produzir uma unidade de P1, você precisa de alguns recursos, como horas de fábrica, material e assim por diante, e assim por diante com os recursos para produzir o produto 2, e que são conflitantes geralmente. E você precisa levar isso em consideração para resolver o problema. Então, perceba que, em muitos casos, a gente quer maximizar alguma coisa. Então, o problema começa com a construção da função objetivo, que é um problema de maximização. Ó. Eu vou maximizar essa função aqui, que é a função objetivo. E você vai escrever qual que é a tua função objetivo. Nesse caso, o produto 1 me dá 10 mil de lucro e o produto 2, 15 mil. Essa é a função que a gente tem que escrever. E agora eu preciso escrever quais são as restrições. Você não precisa escrever isso aqui, você pode escrever isso no seu caderno ou qualquer outro lugar, é só para a gente ter uma noção quais são as restrições que a gente tem. Então, nesse caso, ó, uma das restrições que a gente tem, por exemplo, é quantas unidades, né, quanto tempo a gente tem para fabricar. E a gente sabe que a produção de uma unidade do produto 1 leva 2 horas e 3 horas para a produção de unidade 2. E isso é menor ou igual a um número, R, por exemplo. O R tem a instrução ali para você saber como que você calcular o seu R. O meu vai dar 1.300, mas você coloca aí o número que você tiver ali para colocar, né? E bem, depois disso você tem que colocar algumas restrições. Então, por exemplo, quais são as demandas e quais são cada uma dessas coisas. Por exemplo, o produto 1, que é o X1, ele tem uma demanda máxima de 4 mil unidades, enquanto o produto 2 tem uma demanda máxima de 3 mil unidades. E eu preciso colocar mais uma restrição aqui, porque senão ele dá um pequeno problema, que é o fato de que X1 e X2 é maior ou igual a zero. Então, modele com cuidado o teu problema. Preste atenção que esse número aqui é pessoal. Cada pessoa tem o teu. O meu acabou ficando esse. Mas quando você lê o texto, resolver o teu problema específico, você vai ver que isso tudo vai funcionar sem problema nenhum, tá? Então, escrevemos o problema, agora a gente vai resolvê-lo. Você pode resolver pelo método gráfico, por alguma outra estratégia que você conhece, mas a gente quer saber de Python. E eu trouxe aqui para provocar vocês um programa que faz isso, tá? Então, vamos entender como que você poderia fazer isso daqui, ó. Então, deixa eu tentar deixar em duas telas aqui para você ver melhor, ó. Daí a gente não esquece qual o problema que a gente está tratando, o que eu poderia mudar ali para escrever, ó. Tá escrito aqui. E como que ele funciona. Então, esse é o meu programa. O que é essa tela da esquerda, que é a importante aqui? É um site chamado Google Colab. Ó. Aqui em cima está escrito Colab, bem pequeno. Nesse site, quando você entrar, ele é um compilador do Python. Ele roda programas do Python. Geralmente, eu estava com o hábito de pedir para instalar o Python Spider ou outro programa, porque eles são programas bem práticos, assim, que resolvem o problema para você. Só que agora essas versões online, na nuvem, já são mais interessantes, porque envolve menos instalação e os alunos se perdiam muito nesse sentido. Então tá aqui o código. Vou explicá-lo para você e aí você adapta para o seu problema. Como que funciona? Antes de tudo, eu tenho que importar uma biblioteca chamada NumPy, Numeric Python ou Numeric Py. A ASNP é o código para a gente chamá-la de uma forma mais simples. Essa biblioteca NumPy, ela tem um monte de funções que resolvem problemas de programação computacional, métodos numéricos e assim por diante.
Também vou usar uma biblioteca chamada SciPy. Nessa segunda linha, eu não importei a biblioteca inteira. Eu importo do pacote, dentro da SciPy Optimize, apenas a função Linear Program. Depois disso, eu vou importar também, para fazer o gráfico, uma biblioteca famosa, a matplotlib.pyplot, e vou chamá-la só de PLT. E é isso que a gente vai resolver para fazer o problema, tá? Na sequência, eu devo colocar os coeficientes da minha função objetivo. Note que eu já criei um vetor aqui, colocando quais são os coeficientes em ordem. Ó. O multiplicador da primeira variável é 10.000 e da segunda 15.000. Coloquei aqui. Se teu problema for diferente, por qualquer motivo, você vai colocar suas variáveis. Se tiver mais variáveis, x3, x4, assim por diante, você vai colocando todas elas aí, tá? Também é preciso lançar a matriz dos coeficientes, os multiplicadores de cada uma delas, com exceção da última, que é, nesse caso, vamos ver se eu pus certo, ó, 2 e 3, tá aqui, 1 e 0 da segunda equação, 0 e 1 da terceira equação. Coloquei os três aqui. E coloco também o vetor de termos independentes da inequação. Quais são eles ali? Ó? São os termos que estão ali. 1.300, esse eu vou arrumar, que antes eu tinha posto um número diferente. Vou colocar 1.300, 4.000 e 3.000. Fechou. Também coloco essas restrições igual a zero, ó, eu coloco aqui, ó, x0 bound e x1 bound, que começa em zero, ou seja, não pode assumir valor negativo, mas pode ser zero, e não tem restrição, a princípio, para valores maiores. Embora, né, as duas primeiras restrições coloquem restrição, aqui eu não vou colocar, só quero colocar a restrição de maior ou igual. A resolução, ela vem meio pronta para você. A proposta do trabalho é que você aprenda a usar as bibliotecas que estão prontas já num nível de programação. Então, eu crio uma variável chamada res, que guarda a resolução do problema, e ela usa a função linear program. Se você para o mouse aqui, ele vai dizer o que essa função faz, que minimiza uma função objetiva, etc, 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 e o que ela faz também, quais são os argumentos. Todas essas linhas aqui, ó, estão dizendo... Opa, é difícil para fazer parar ali, ó. Mas todas essas linhas estão dizendo quais são os argumentos que você precisa colocar. E é isso que eu coloquei. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é os coeficientes da função objetivo, que já estão importados no vetor. Isso é importante porque em vários problemas você vai ter 20 restrições, 30, 40, 50. É importante. Coloco um vetor A, U, B, que é a própria matriz de coeficientes da inequação. Coloco os vetores do termo independente, quais são as restrições sobre os limites, se são positivos ou não são, qual é o método que vai ser utilizado, nesse caso a gente utilizou um método chamado heights, e finalmente, essa linha toda faz praticamente tudo para você, resolve o problema de programação linear. Talvez há um pequeno problema aqui, já vamos olhar na hora de compilar, que essa função linear programming, ela minimiza uma função, enquanto o meu problema é de maximização. Talvez eu precise fazer uma alteração. Ah, eu já fiz aqui, desculpa. Que é o menos 1.000 e menos 15.000. Ó. Então, por que eu coloquei negativo? Porque essa função linear programa, como eu estou vendo, ela minimiza. E o meu problema é maximização. A gente sabe ó, que para trocar de um problema de minimização para um problema de maximização, ou vice-versa, basta eu trocar o sinal de tudo. Então, eu vou ficar com 10.000 menos. Tá aí. Então, quando eu faço essa alteração toda, só troco o sinal e resolve o problema. Por isso que os coeficientes entraram negativo aqui, tá? Então, a gente, feito isso, já resolvido o problema, aqui já tem a resposta. Eu vou printar. Printar é mandar aparecer na tela. Ótimo, saiu a coisa. E a resposta, tanto da função como de x. E vou fazer a representação gráfica. Aqui, esses códigos, vale a pena você dar uma olhadinha como que eles são, tá? Como que eles foram feitos. Porque essa parte de plotar é o que a gente faz sempre. Define-se o eixo, plota a função que você quer plotar, plota os limites, cada uma das funções, as variáveis e assim por diante, coloca nome para os eixos, dá nome para a função e manda ela aparecer. E ela vai aparecer. Aqui no cantinho, mando compilar, executar célula. Vamos ver o resultado? Achei o ótimo. Qual é o valor que eu vou obter? Podia ter um separador aqui, né? 1, 2, 3 de classe, né? 6.500.000, sendo produzido 650 da primeira. E olha que interessante, ó.
650 bate com essa restrição, bate com essa, e bem, da segunda são 0, bate com todas essas aqui. Então é uma solução viável, diga-se de passagem, é a solução ótima do problema. Plota-se o gráfico também, de qual é a solução. Olha a restrição superior e inferior, ela ficou longe, mas acontece que dependendo do número que você colocar aqui, ela vai ficar lá no final, né? Essa linha aqui mostra, uma dessas linhas mostra as nossas restrições. Essa em azul é a 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 1.300. Depois, essa verdinha é a x2 menor ou igual a 3.000. Essa laranja é a x1 menor ou igual a 4.000. A região viável tem que atender todas essas restrições. Então, é só esse triângulozinho aqui embaixo. E a solução ótima é um dos vértices da solução viável. No caso, é esse ponto que está aqui. Então, você acaba pelo programinha. Então, essa foi uma proposta para ver se você consegue resolver. Vale a pena você explorar o código, explorar outros valores. A gente colocou uma sugestão aqui de número para ter uma solução diferente entre cada pessoa que vai tentar fazer. Mas vale a pena você colocar, às vezes, até 130 mil, ver o que acontece e por diante. As soluções vão mudar. Eu mesmo vou fazer isso para você, porque eu fiquei curioso agora. Vou colocar aqui 130 mil, vamos colocar. E bem, ele entra aqui também, senão a função não vai plotar direitinho. Vamos ver o que acontece, só de curiosidade, antes de finalizar o vídeo. Olha que interessante. A solução, a linha... Puxa, vou ter que colocar um pouco de... aumentar esses eixos. Vamos colocar... Vai ficar exagerado, mas talvez apareça. De 50 mil a 50 mil, vamos ver. Não ficou legal. 5 mil a 5 mil. Aqui talvez apareça já. Vamos ver. Já estava em 5 mil? Poxa. Vamos colocar 10 mil. E aqui 10 mil. Vamos ver o que acontece, só de curiosidade. É isso que você vai mexendo e dando uma olhadinha. Ó. A minha função ainda não apareceu, ela está muito grande. A minha restrição superior de 130 mil. Vamos dar uma diminuída. Vou pôr 13 mil e ver o que acontece. Que eu estou bem curioso. Para ver se ela vai aparecer na tela. Compilar. Aí, ótimo. Olha só que interessante aqui, ó. Agora, dependendo dos valores, a coisa toda muda, né? Agora, olha como é a minha região viável. É entre essa região que está para baixo aqui, ó. Toda essa abaixo das 3 linhas, né? Ou à esquerda da laranja. Tudo isso que está aqui. Essa é a minha região viável. O que a gente aprende em programação linear é que minha solução ótima, a melhor decisão de produção, ela vai estar num dos vértices da região viável. Quantos vértices eu tenho aqui? Ó? 5, ó. Esse que deu ótimo. Esse... o 0, 0, esse e esse cruzamento da azul com a laranja aqui. Essa é a região viável, e entre esses 5, quando eu testo as 5 possibilidades, eu vejo que essa aqui é a melhor possível de todas, que dá um x1 de 3.000 e um x2 de 2.000, mais ou menos. Nesse caso aqui, não dá para fazer pronto, né? Tá aqui, ó, 2.000 e 3.000. Essa é a solução. Então dá uma analisada, faz com cuidado. Se você quiser fazer um gráfico melhor, pintar a região viável, eu já fiz isso em Python, fica bem legal. Dá para você animar esse pontinho e ir mostrando as diferenças quando você vai variando os fatores 1300 e vai variando na mão, isso é bem legal de fazer, mas fica só de curiosidade para você, tá? No mais, desejo que você faça um bom trabalho e que você, tendo qualquer dúvida, me procure que a gente tenta ver o que acontece, porque que o seu programa não está dando certo, tá? Então um abraço, tudo de bom.